Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Sitaram Jai Jai Sitaram. Sitaram Jai Jai Sitaram. Namastê, eu me chamo Amrita Das e esse é o Univeda Web Ashram. Hoje nós vamos falar sobre o famoso e polêmico caso do Ram Mandir, em Ayodhya, no norte da Índia. Então, Ram Mandir é um templo de Rama, Ramachandra, um avatar de Vishnu, que foi um rei da dinastia solar. A sua história é narrada no poema épico Ramayana, escrito por Valmiki, que foi traduzido e recontado em várias línguas por toda a Índia, e também ao poema épico nacional da Tailândia, do Camboja. Existem versões regionais na Indonésia, no Sri Lanka, no Nepal, em várias regiões do subcontinente indiano e sudeste asiático. A cidade de Ayutthaya, por exemplo, na Tailândia, ela remonta à capital como uma homenagem, né, como uma recriação da antiga Ayodhya. Existe uma rainha de Ayodhya na antiguidade que casou com um rei da dinastia do reino da Coreia. Então teve uma união, né, da coroa da Ayodhya com o reino da Coreia, e muitos coreanos hoje acreditam que descendem dessa dinastia, dessa princesa de Ayodhya. Então a Ayodhya ela era famosa não só na Índia, mas até na Coreia, na Indonésia, na Malásia, nas Filipinas. E Iram Jamabhumi é o lugar que se acredita que Rama nasceu. Jama significa nascimento em sânscrito e Bhumi terra. Então milhares de hindus eles peregrinam a Ayodhya há milênios, né? E Ayodhya, Jamabhumi, a terra do nascimento do Senhor Rama, é tão sagrada para os hindus como Meca é para os muçulmanos e como Jerusalém ou o Vaticano para os cristãos. Então existe o caso que é muito polêmico, a gente ouviu muito falar da Babri Masjid. O que é a Babri Masjid? Masjid é mesquita, né? Mesquita de Babri, de Babur, que foi uma mesquita construída ali no local onde era o templo de Rama em 1528. Então esse conquistador islâmico construiu essa mesquita ali. E muitos hindus acreditam que foi ele que destruiu o templo original, né? Mas Conrad de Elst e outros historiadores apontam que provavelmente foi muito antes. Né? Em 1030 foi o primeiro rei muçulmano a capturar Ayodhya. Então muito antes, na verdade, de Babri. Né? Babri foi por 1500, 500 anos antes, em 1030. Salar Masud Ghaznavi, né? Que era o sobrinho de Mahmud Ghaznavi, ele conquistou Ayodhya por 3 anos. Então provavelmente foi ele que destruiu o templo original. Ele foi destronado em 1033, 3 anos depois. O rei de Bairait, o Suhaldev Maharaj, ele conseguiu reunir vários outros reinos hindus da região e eles destronaram esse conquistador islâmico. Mas cerca de 100 anos, 150 anos depois, em 1192 a 1194, vários invasores muçulmanos varreram o norte da Índia e destruíram todos os grandes templos sagrados do norte da Índia, tanto em Kurukshetra, em Delhi, em Mathura, em Varanasi, em Prayag. Destruíram também, foi nessa época que destruíram a Universidade de Nalanda. Então, se não foi o Salar Masud Ghaznavi em 1030, foram esses vários invasores islâmicos que destruíram o templo de Rama, em Ayodhya. Né? Em 1858, o Thanedar de Awadh, líder muçulmano que trabalhava para o governo britânico, ele fez uma queixa na Suprema Corte de Allahabad sobre a jurisdição da colônia do British Raj, né? Contra 25 Nihang Sikhs que ocuparam a Babri Masjid, fizeram Ravan Kunda e escreveram Rama pelas paredes. A polícia britânica retirou eles de lá. Para quem não sabe, os Nihang Sikhs são uma linha marcial, um clã marcial dentro da tradição dos Sikhs. E todos os gurus Sikhs,
Os Sikhs, eles não se consideram hindus, eles falam que eles não são hindus, porque eles rejeitam o sistema de castas, eles rejeitam a adoração a deidades e várias outras coisas, mas eles não negam essas deidades, eles não negam que isso exista, eles apenas não seguem. Inclusive, todos os gurus Sikhs, todos eles remontam à família de Ramachandra. Todos eles são descendentes diretos de Ramachandra ou dos seus irmãos, através de Luv, de Kush, né, os que são os filhos de Rama, ou através dos irmãos de Rama, como Bharata, Shatrughna, né, Lakshmana. Então, todos os 10 gurus Sikhs descendem da dinastia de Rama. Então, Rama é muito importante também para os Sikhs, ainda que eles não considerem, digamos assim, que seja Deus. E em 1885, o juiz britânico julgou o caso, né, da Babri Masjid versus Ram Mandir. E é importante ressaltar que nesse julgamento, os grupos muçulmanos envolvidos, eles não negavam de que a mesquita tinha sido um templo conquistado. Eles inclusive, tinham muito orgulho nisso. Isso era um motivo de honra, de que eles conquistaram o templo dos idólatras, dos politeístas. Não existia o negacionismo. E os britânicos, o juiz britânico reconheceu que ali realmente era um templo, mas que para manter, digamos assim, a paz civil da época, os líderes, digamos assim, para os líderes muçulmanos ali que trabalhavam para o Império Britânico não se revoltarem, ele preferiu manter o status da época, que era a mesquita. E aí entra então os historiadores marxistas, né, que são Aromila Thapar, o Irfan Habib, entre outros. Por que a gente chama de historiadores marxistas? Porque eles usam a metodologia de historiografia marxista. E eles se envolveram muito no caso. Na Índia, na verdade, os historiadores marxistas, a Aromila Thapar, o Irfan Habib, eles são como que grandes patronos do sistema educacional indiano e referência no meio acadêmico. Primeiro, então, eles negaram que Shri Rama existe, né? Eles falaram, não, mas Rama é um personagem que nunca existiu. Né? Então, mas aí você pode dizer, então, que provar que Jesus nasceu em Belém, a não ser da Bíblia, né? Então, e que também não existe prova de que Meca, o templo ali, foi construído por Abraão, que nem os muçulmanos acreditam que o templo original de Meca foi construído por Abraão. Mas é aceito por milhares de seguidores cristãos que Jesus nasceu em Belém. E os muçulmanos acreditam que Meca foi construída por Abraão. E isso basta para para esses locais serem reconhecidos pelos governos como os locais de nascimento de Jesus. E, enfim, o governo da Índia, por exemplo, patrocinava a peregrinação dos muçulmanos do Hajj para Meca. Então, o fato de não existir a prova histórica da personalidade de Ramachandra, a importância que o lugar de Ayodhya tem para milhares de hindus. Aí então os historiadores marxistas então negaram que o Islã teria destruído os templos hindus. Mas isso é facilmente negado pela evidência física. Os templos hindus antigos estão todos em ruínas, os que sobraram, muitos viraram mesquitas, em que você pode ver às vezes a parede do templo ali na mesquita. As inscrições falando que foi destruído, os próprios muçulmanos não negavam a sua conquista de templos hindus. Eles escreviam as crônicas dos reis, dos sultões, escreviam aqui, a gente conquistou tantos templos. Teve lá a fatwa que Aurangzeb decretou que todos os templos hindus da Índia teriam que ser destruídos, porque é paganismo, que é idolatria. No Islã isso é considerado um pecado mais, o pior pecado que existe. Né? Então, os historiadores marxistas tentam minimizar. Eles falam que, ai não, mas não é bem assim, existiram milhares de templos de hindus destruídos por islâmicos em toda a Índia, mas eles falam que não, que foi algum caso ou outro, que não foi bem assim. E não são templos qualquer. Teve os templos, inclusive, como Mathura, o templo de lugar que nasceu o Senhor Krishna, em Mathura. O templo principal de Shiva em Kashi, Varanasi, a cidade do Senhor Shiva. O templo principal virou uma mesquita.
E Ayodhya, o lugar que nasceu Ramachandra, também era uma mesquita, né? Então eles negam que a motivação desses conquistadores islâmicos tenha sido o Islã. Eles negam a iconoclastia islâmica. Isso não tem nem lógica, porque a própria teologia islâmica ela se baseia, né, em quando Maomé foi para Meca e destruiu os ídolos. Então, essa questão da destruição dos ídolos, a iconoclastia, o pecado em você representar Deus através de uma imagem, dentro da teologia islã não é um segredo para ninguém. Então, assim, o que esses historiadores marxistas fazem é basicamente insistir no negacionismo, né? E aí quando fica evidente pelos próprios registros dos conquistadores islâmicos que eles sim destruíram os templos porque eles consideravam que era uma virtude, era um dever de um bom muçulmano fazer isso, né? Então eles começam a dizer outras coisas, não, eles roubaram, eles queriam invadir por causa de roubo e tal. E aí, quando eles veem que não tem, né, como último recurso, eles falam, não, mas os reis hindus também fizeram isso. Teve algum rei hindu ou outro que fez algo parecido. Será realmente? E aí a gente vai estudar na história, a gente vê que sim, alguns reis hindus, entre guerras, entre reinos, às vezes eles invadiam os templos e roubavam as deidades, o que é bem diferente. Então o rei hindu ali, ele chegava e via uma deidade que ele cobiçava, que ele achava muito bonita, que poderia trazer muitos bons auspícios para o seu reino, ele pegava aquela deidade e levava para o seu reino, construía um templo para aquela deidade ser adorada no seu reino. Então é bem diferente de dizer que os reis hindus destruíam os templos uns dos outros. Isso, se acontecer um caso ou outro, isso era algo muito raro e que não representa nem de longe a realidade do, né? E os poucos casos de reis hindus que faziam isso, eles não proibiam que a população local continuasse adorando. Eles podiam fazer uma nova deidade, comprar uma nova deidade, mandar fazer uma nova murti e continuar a adoração do templo. Então, assim, equivaler a 2 ou 3 casos de reis hindus que roubaram murtis de um templo e levaram para outro, com a destruição de milhares, de centenas de milhares de templos hindus pelos muçulmanos, é algo que não tem nem lógica. Tá, mas aí eles começaram então a dizer que Ayodhya não era ali, que esse nome foi dado à região somente em 1857, nos registros dos britânicos, que antes ali era conhecido como Saket, e que teria sido o folclore hindu que se apoderou da região. Será mesmo? Em 1034 foi lançado Ayodhya Mahatmya, que é um texto que descreve as glórias de Ayodhya. 1034, muito antes, 800 anos antes de 1857. Em 1631, Johannes de Laet visitou Ayodhya e ele descreveu como vários peregrinos visitavam a cidade, tomavam banho no rio Sarayu e iam até o lugar do Jamabhumi, do lugar de nascimento de Rama, para orar, para fazer como sua peregrinação. Em 1611, William Finch faz uma descrição semelhante visitando Ayodhya. Tudo estrangeiros, né? Em 1634, Joseph Tiefenthaler, que foi um jesuíta, também faz descrições de Ayodhya com semelhantes descrições. E nenhum deles fala que os muçulmanos estavam indo ali para rezar. Em 1801, Mentele faz essas descrições. Em 1858, Muhammad Khatib menciona o lugar como Jamastan. Jamastan, para quem não conhece, em Urdu significa lugar de nascimento, é que nem Jamabhumi. Stan é lugar e Jama é nascimento. E em 1870, Carnegie também visitou Ayodhya e descreveu, e existem vários sanads e farmans, que são documentos em Farsi, né, dos Nawabs de Awadh, que retratam o local e descrevem ele como Jamastan, lugar de nascimento. Então eles disseram, os historiadores marxistas, né, que então tudo bem, tá, mas o templo de Rama nunca existiu ali, que ali era Babri Masjid. E aí vieram os arqueólogos. Então foi o time de arqueólogos fazer escavações nos templos, na Babri Masjid, na época, na mesquita. E o grupo de arqueólogos liderado por Bibi Lal
junto com o K.K. Muhammad, fez várias descobertas, né? Tudo isso que eu estou falando aqui se baseia muito no trabalho do K.K. Muhammad, que é um arqueólogo que trabalhou com Bibilau nas escavações no templo em Ayodhya, e mesmo sendo muçulmano, ele se ateve aos dados arqueológicos, e ele em nenhum momento ele quis impor as suas crenças e nem prevalecer a crença dos muçulmanos ou a crença dos hindus. Nas escavações foram encontradas mais de 50 pilares, né, de templo com Purna Kalasha, que para quem não conhece, Purna Kalasha é um símbolo hindu de auspiciosidade, que é utilizado em templos e não em mesquitas. Foi encontrado um Makara Pranali, que é uma cabeça de crocodilo entalhada em pedra, onde a água, quando lavam a deidade, quando dão banho na deidade no templo, a água escorre por essa escultura, né, para fora. Foi encontrado também uma malca, que é o disco que tem no topo dos templos, no topo daquelas pirâmides em cima dos templos, né? Tem uma malca, foi encontrado nessas escavações. Foi encontrado também Chandya Jalas, que são os parapeitos dos templos, né? Para onde escorre a água das chuvas. Foi encontrado 263 objetos entre esculturas, né? Restos, pedaços de esculturas de templos hindus. E também foi encontrada uma pedra com escritas em Avadi, afirmando que ali era o templo de Vishnu, que matou o rei de 10 cabeças, Ravana, ou seja, um templo de Rama. Mas os historiadores marxistas não desistiram e eles levaram novamente o caso para a corte, alegando que foi forjado, que não, e eles perderam todos os casos, né, dentro da Suprema Corte, porque eles não tinham como provar suas alegações. Né? Eles falaram, ah não, isso foi trazido de um outro museu lá, eles foram lá no museu e descobriram que não, que estava lá o que eles falaram que tinha sido trazido do museu. Então, eles não tinham nenhuma prova, né? E eles tiveram que admitir perante a corte que as alegações que eles fizeram, todas eram baseadas apenas em opinião, que eles não tinham nenhuma prova, que eles não eram especialistas, não eram arqueólogos, eram apenas historiadores. E K.K. Muhammad, que é um arqueólogo, ele afirma enfático, ele conta sobre como que ele enfrentou esses historiadores na corte, como que o testemunho dele, por ser muçulmano e por ser arqueólogo, foi crucial, né, para a Suprema Corte reconhecer que ali era um templo hindu e não uma mesquita e pertencia somente aos muçulmanos, no caso, né? Que era como os historiadores marxistas queriam afirmar. Então, o Ram Mandir, o templo original, ele foi destruído. Porém, os hindus jamais esqueceram. Eles mantiveram a peregrinação ali em Ayodhya por séculos. E eles lutaram na corte britânica e na corte indiana. E eles venceram, eles provaram com fatos arqueológicos, né, o seu direito ancestral de que ali é a cidade do seu Deus, de nascimento do seu Deus sagrado. Né? Não é sagrado para os muçulmanos, não é sagrado para ninguém mais, é só sagrado para os hindus. E em 1947 teve a partição da Índia. Os muçulmanos exigiram a criação do Paquistão. A Índia foi dividida, foi criado 2 países para os muçulmanos. Em 1949, então os hindus ocuparam as ruínas da Babri Masjid e colocaram então uma deidade lá, a deidade de Rama Lala, que é Rama bebê, Rama criança. Né? A polícia, na época, os políticos permitiram apenas um pujari entrar, mas não os devotos. Então, somente um sacerdote ele podia todos os dias entrar, desde 1949, na Bab Majid e fazer todos os rituais, né, de acordo com a tradição hindu, para a deidade de Ramalala. E em 1983, a Suprema Corte ordena a abertura das portas para também todos os devotos e peregrinos. Então, o templo, a Babri Masjid já funcionava como um templo desde 1949 e não como uma mesquita. Na verdade, não funciona como mesquita há muito tempo. Ela nunca teve minaretes, ela nunca teve vários. É como se ela tivesse ficado inacabada, em ruínas, né? Porque a Ayodhya nunca, não tinha uma população islâmica muito grande, nunca teve na região ali do Jammabumi.
Em 1992, então teve uma grande revolta que os ativistas hindus eles destruíram a Babri Masjid, as ruínas da Babri Masjid, exigindo a construção do Templo de Rama. Então começou uma grande revolução na política indiana, reativar, digamos assim, a cultura, o ethos nacional, o ethos nativo da tradição védica, da tradição hindu. Então é o movimento hindutva que vestiu a camisa do Templo de Rama, né? Principalmente o partido do BJP, que levou com a culminação da eleição do Modi em 2014. Então foi uma grande mudança no cenário político da Índia, né? Que foi motivado muito pela demanda da construção do templo de Rama. E também motivou o terrorismo islâmico na Índia, né? Os muçulmanos eles ficaram muito revoltados quando a Babri Masjid foi destruída, porque a mídia vendeu muito apenas o lado dos historiadores marxistas e então no que era passado para a população era somente de que os hindus estavam destruindo uma mesquita, né? E isso levou principalmente no Paquistão e no Bangladesh, mas também na Caxemira, em que centenas de templos foram destruídos em retaliação. Então os muçulmanos iam lá e destruíram vários templos. Na Caxemira cerca de 200 templos foram destruídos em retaliação. Então aconteceu alguma coisa lá, né? Em Ayodhya, em outros estados muçulmanos se acharam o direito de destruir 200 templos hindus nos seus territórios. E tudo isso levou os hindus também a se unirem, a acordarem de que existia uma... Não eram só os secularistas, mas eram também os jihadistas que puxavam o outro lado. Então isso meio que fez com que os hindus... O movimento de Hindutva, na verdade, era um movimento de defesa e não de ataque. As pessoas, desde que a Babri Masjid foi destruída, a construção ou não do templo de Rama transitou pela Suprema Corte, né, durante muitos anos e ninguém dava o veredito final. E os secularistas falavam que tinha que construir um hospital, que tinha que, ou que era para ser a mesquita ou um hospital, mas não um templo. E os hindus não, a gente quer um templo, ali é o lugar do nosso Deus, a gente quer o nosso templo, né? Então os hindus eles batalharam muito e eles elegeram Modi muito com essa expectativa de que o templo fosse construído, né? E eles se libertassem desses estigmas coloniais. E em 2018, 2019, a Suprema Corte então finalmente aprovou a construção do Templo de Rama. E desde então as escavações foram mais intensas, eles encontraram muito mais artefatos e as obras já iniciaram. E o lugar do Jamabumi, o Templo de Rama, quando eu visitei, ainda estava em litígio, né? Tipo, o lugar inteiro é controlado pelo exército. Então, para entrar lá, você não dá para levar celular, não dá para levar nada, tem que caminhar um monte, é um monte de barricadas. Parece assim que você está entrando num cenário de guerra. O exército super controla ali porque é super perigoso, né? Atentados terroristas jihadistas podem acontecer. Então ali o exército faz um controle bem intenso para que isso não aconteça. E foi muito triste assim ver a deidade de Rama Lala, né? Ver o meu Deus Rama em Ayodhya lá meio que sem ter a sua casa, né? Quando eu visitei ele estava apenas com uma tenda. Durante muito tempo ele estava vivendo numa tenda, né? O Deus rei dos hindus ele vive numa tenda, né? O templo foi destruído. Teve uma rainha de Orcha, que é uma região ali de Madhya Pradesh, não muito distante de Ayodhya, mas também não muito perto, que ela teve um sonho com a deidade de Ramalala e que ela então fez um templo para Ramalala ser rei na sua cidade, né? Então, como ali a Ayodhya foi conquistada, ela mandou fazer um templo, esse templo existe até hoje, onde Rama é adorado como um rei. Então, o Rama não é adorado como um rei em Ayodhya, mas ele é adorado como um rei em Orcha, né, na nossa era. Mas tudo tá para mudar, porque né, as construções do templo de Rama tá para ser feito. E existe também um grande mistério, né, que é um templo no sul da Índia, um templo de Harihar, que, segundo eles alegam, que ali é a deidade original do templo de Ayodhya, que quando o templo, segundo as autoridades do templo, a tradição do templo,
quando o templo em Ayodhya foi destruído, a deidade foi salva. Eles fugiram com a deidade, salvaram a deidade, levaram ela para o sul da Índia, onde ela foi adorada no Karnataka. Até hoje tem um templo lá. Então adoram essas deidades, que seriam as deidades originais do templo de Rama, de Ayodhya. Então qual que é a conclusão? Bom, os historiadores marxistas continuam na sua campanha de difamação da cultura védica e do hinduísmo, a promoção dos conceitos dos poderes coloniais, como o Islã na Índia. Hoje eles não conseguem mais negar o templo de Rama, então eles evitam tocar no assunto e eles continuam com acusações e alegações bem como, por exemplo, Rama é um deus dos arianos e não dos drávidas, representa a opressão das castas. Aí eles puxam para o mito Arya Drávida, que também é uma coisa que a gente já falou no canal, aqui tem vários vídeos sobre isso no canal, como isso é uma grande falácia. Eles já falavam, Ravana era um deus dravidiano, né? Irama veio trazendo o arianismo lá em Lanka, né? No Sri Lanka, mas as escrituras falam claramente que Ravana nasceu no Uttar Pradesh, no norte da Índia. A esposa dele, Mandodari, nasceu em Mandor, no Rajastão. Então, que ele seria um rei, o Ravana seria um rei drávida, não tem nem sentido, não tem nem lógica. Né? Irama também ele é adorado no sul, ele também é adorado na Bengala, existem vários templos por toda a Índia e fora da Índia, né? O Rama não é só ele também é um deus dos Tamil, os reis tamils que conquistaram o Sudeste Asiático, eles levaram com eles Ramachandra, né? Rama também virou um poema épico em vários países, né? Na Indonésia, na Malásia, Tailândia. Mas enfim, a historiadora marxista Audrey Truschke, né, uma grande admiradora do genocida rei Mughal Aurangzeb, ela fala que Aurangzeb era maravilhoso, que ele nunca matou os hindus e destruiu templos, que isso é os hindus que difamam ele, né? Tipo, chega a ser até irônico, né? Essa mesma historiadora, né, chamou o Rama de um porco misoginista. Então, para você ver o nível de ódio, né, de que esses historiadores eles têm para com a tradição hindu. Também de argumento deles é muito raso, mostra que a profundidade, né, o saber histórico deles é muito baseado em opinião, em especulação. Conrad Elst, que também é um grande historiador que eu usei para fazer esse estudo aqui, ele afirma que tem uma coisa que ele concorda com os historiadores marxistas, que é quando os historiadores marxistas falam que nós devemos esquecer essas brigas do passado, focar no presente. Conrad Elst fala que é verdade, e eu concordo. Então ele fala, então vamos focar no presente. No presente, a Ayodhya é sagrada para quem? Para os hindus. Quem que peregrina para Ayodhya? Os muçulmanos? Não, os hindus. Os hindus reivindicam e lutam pelo lugar de nascimento de Rama, não é espalhar ódio, não é a mesma coisa que espalhar ódio. Eles estão lutando por um direito deles, lutar por aquilo que é o correto. Não é a mesma coisa que perseguir muçulmano como a mídia marxista propaga por aí. Então é isso, eu quis expor um pouco do caso do Ram Mandir, um caso bem polêmico que a gente ouviu bastante já falar sobre o movimento Hindutva e como o Templo de Rama está bem interligado na ascensão do movimento Hindutva recentemente. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, quiser deixar comentários. Sendo respeitoso, tudo é bem-vindo. Até mais. Hare Krishna. Hare Rama.